Salve amantes da música! Aqui quem fala é Afro Raga. Aqui quem fala é Rafa Saf. Nós somos a Culto Musical e nós trabalhamos para trazer soluções coletivas para os trabalhadores da música. E hoje nós vamos desvendar para vocês e refletir sobre uma coisa muito importante que a gente percebeu aí, né, no nosso meio, que eu acho que isso é uma coisa que é muito importante ser compreendida e te trazer esse chá de revelação, por que você não é um músico independente. É isso, Rafa? Fechado, é isso, meu parceiro. Bora falar sobre isso, um tema interessante. Já começou logo com um chá de revelação para audiência. Muito bom. Beleza. Bom, gente, a gente trouxe aqui uma apresentação para vocês, uma vibe meio slideada para poder ajudar a gente a organizar as ideias, certo? Bom, amantes da música, vamos lá conversar sobre esse grande problema que nós estamos tendo de interpretar e de pensar de uma maneira que seja desfavorável, né, para nossa comunidade, de dizer que tudo é música independente, que todos somos independentes, e a gente vai apresentar para vocês quais são os problemas que envolvem isso e também trazer para vocês soluções, né, e esclarecimentos que vão nos ajudar nessas soluções, nessa construção, né, porque tudo isso aqui são discussões onde nós estamos em busca dessa resposta, porque a gente sabe muito bem, né, que o mainstream ele é excludente e lotérico, e o mainstream não é para todos, mas a música é. Então a Contu tem um objetivo aqui de trazer uma visão onde a gente consiga expandir a nossa consciência de possibilidades e conseguir atuar para poder transformar a realidade da nossa cena, de todos os estilos musicais como um todo. Então vamos lá, já vamos continuar aqui o nosso chá de revelação. Você não é um músico independente. Provavelmente você, como 99% da nossa cena, é um músico emergente, certo? E qual é a grande diferença de um músico independente e um músico emergente? Nós vamos dar aqui esses exemplos para vocês entenderem em detalhe e a gente resume essa ideia no final. Vamos lá. Músicos emergentes. Eu sei que esse texto do Tenho Mais Disso Que Amigos, site muito foda, assim, da música, um dos melhores. E a gente quer trazer para vocês uma realidade, que é a realidade de 99% dos músicos, né? Não só do Brasil, mas do mundo como um todo. Em alguns países é um pouco mais grave e em alguns outros países é um pouco mais leve, mas essa é a realidade de 99% dos músicos do mundo, tá? Então, esse texto aqui é do jornalista Rafael Teixeira. O segundo ofício. Jornalista traça perfil de músicos independentes do Brasil. Lembra quando você descobriu que o Rodrigo Lima, do Dead Fish, também trabalha como advogado? Pois é, músicos de todo o Brasil passam pela mesma situação. Leia o panorama. Aqui alguns relatos de alguns músicos emergentes. Não conseguiríamos pagar nossas contas se dependêssemos apenas da música. Nossa, já é muito pesada essa ideia. Isso a gente ouve bastante, né, cara? É, muito. Sim. Acordo 5h30 da manhã, trabalho de segunda a quinta, das 7h30 às 15 horas como dermatologista. Sexta, sábado e domingo estou na estrada. Isso também é uma coisa muito comum, pessoas que têm uma profissão, pessoas que costumam ter uma profissão mais comum, de mercado visto como comum, e no final de semana ele tira o tempo para poder exercer como músico, ele grava com a banda dele e tal. E isso vem muito também do que eu costumo dizer, né, que o estômago tem fome de comida e a alma tem sede de arte. E isso também revela sempre, eu sempre gosto de dizer, né, para os músicos e tal, que a nossa relação com música ela é muito mais profunda do que uma lógica mercadológica. A lógica mercadológica não tem nem 100 anos, começou a florescer mesmo ali com os Beatles dos anos 60 e a gente nem chegou no ano 2060, que vai dar 100 anos. De que data esse período de ficar sempre pensando na música como uma coisa de virar, de astro e tal. Nossa música é muito mais antiga, né? Então, esse tipo de coisa que revela, né? A pessoa tá profissão comum e final de semana ela tira um tempo para poder fazer música, ou seja, para se sentir viva de verdade, né? Ontem eu peguei o Uber com um cara que tocou 15 anos com o Jorge Benjol. Se manter hoje em dia tá difícil em todas as áreas e aspectos, mas ainda tenho mais estabilidade do que a música, que infelizmente anda de pernas bambas no Brasil. Até hoje, inclusive. Esse texto, ele é de 2016, então não mudou muita coisa. Se brincar até piorou, né, Rafa?
Com o tempo não tem revertido muito essa tendência, não é o que a gente vê trocando com as pessoas que estão na pista da música, né, meu parceiro? É, 9 anos depois, pouca coisa mudou. Você, querido leitor, que também é músico independente, emergente, No se nosso já identifica. mudou para emergente. Nossa, que é emergente, vocês vão entender É por quê. isso. Você, querido leitor, que também é músico emergente e se identificou com esses depoimentos, com certeza, a maioria de nós. Não adianta, o mercado musical brasileiro sempre foi e ainda será assim por um bom tempo. São 3 cenários possíveis. O cara que veio de berço de ouro e tem tudo para fazer sucesso, e mesmo assim, tá, gente? Tem gente que tem grana que não vira, tá? Tem gente que Não é tem também só estrutura. dinheiro, né? Não é só dinheiro, não. Por quê? Porque É, precisa ser excludente. Porque sim, a música, o mainstream, ele funciona mais ou menos como uma bolsa de valores. Você não pode ter todo tipo de ação, todo tipo de empresas supervalorizadas. Senão, não dá, tá ligado? Não quebra a estrutura. Tem que sim. ter uma coisa, tem uns artistas ali que. Selecionados, um grupo, né? Isso, não dá pra ser todo mundo, entendeu? Senão Sim. desvaloriza o próprio esquema deles, entendeu? É claro que É, dinheiro é fundamental nessa trilha toda que a gente está discutindo, né, Afro? Mas ele não é a única coisa e não garante o sucesso de ninguém na música, né? Por si só. Cara, é porque assim, o dinheiro é o que a gente convencionou até aqui na história da humanidade como uma ferramenta para ter acesso, né? Sim. Às ferramentas, aos serviços, a comprar coisas que desse Uhum. estrutura. Então, quando a gente fala de dinheiro, é tipo assim, é a mesma coisa a gente falar de oxigênio, tá ligado? Tipo, um corpo não precisa de oxigênio. Uma economia não precisa de dinheiro. Tipo, não dá, tá ligado? A economia estabelecida no mundo é o tal do dinheiro. E, na verdade, o problema não é o dinheiro. O problema é que a Uhum. gente vive num sistema onde ter dinheiro é difícil. Exatamente. A ferramenta dinheiro em si não tem problema nenhum. O problema é como essa sociedade é estruturada e tem uma Quem dificuldade. acessa, né? Quem acessa, quem pode acessar, quantos podem acessar. É esse que é o Perfeito. problema, não o símbolo dinheiro, né? Então, o tal do cara que veio do berço de ouro tentando fazer sucesso, entre aspas, tem uma chance maior, mas mesmo assim, tem gente que tem grana que não consegue. Eu conheço, já conheci vários. O grupo que larga tudo e fica anos e anos correndo atrás de contrato e cachê, é, é difícil, mas existem essas pessoas que conseguiram. Por exemplo, o Paul Charles Brown Jr. é um exemplo disso, uma galera que correu na raça e conseguiu. Ou a Sim. banda que precisa de empregos paralelos para se manter. 99% das pessoas, É, né? a grande maioria. A maioria, cara. E quem se dispôs a fazer um panorama completo da música independente do Brasil foi o jovem jornalista Vinícius Franco, de São José do Rio Preto, São Paulo, autor do blog Francamente. Há algum tempo ele desenvolve pesquisas para a faculdade sobre o rock nacional. Tem aqui essa pesquisa que é focada no rock, mas, cara, muda muito pouco Uhum. as realidades entre os estilos, Outros assim. gêneros, né? Sim. Muito pouco. Aí que tá a foto aqui do Gui Almeida, né? Do músico Gui Almeida, que ele toca com a Pitty, mas também vende tortas. Sim. E tá aqui, intitulado a pesquisa, né? A pesquisa do Vinícius Franco, intitulado Além dos Palcos, o segundo ofício de grandes músicos brasileiros. O texto procurou integrantes de bandas de rock de enorme sucesso regional, algumas começando turnês pelo país ou até se aventurando internacionalmente. Em comum, todos têm emprego paralelo. É o caso de Alexandre Diquel, baixista e vocalista do Topaz. Ele também é dono de uma empresa de marketing digital. Ou o Júlio Andrade, guitarrista e vocalista do The Bajos, que também trabalha como design gráfico, editor e diretor de vídeos. Tem o Vinícius Franco, já tinha escrito sobre o cenário independente de São Paulo no começo de 2015. Agora ele sentiu a necessidade de aprofundar o trabalho. Procurei quem movimenta a cena do rock de outros cantos do país. Grandes músicos de Sergipe, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro cederam depoimento. Estamos falando de membros de bandas que com certeza você já ouviu, como Pitty, Tia Anastácia, Zander, The Bajos, Topaz. Eu, pelo menos, sou fã de todas. Segundo ele, a ideia não era simplesmente dizer que é difícil viver de música no Brasil, porque isso todo mundo já sabe, todo mundo sente na pele. Ele queria romper a imagem de herói que os fãs às vezes têm de seus ídolos. Que é isso, né, cara? Tipo, ainda mais hoje que a gente tá vivendo essa super era da imagem, de que, tipo assim, tem gente, cara, ó, eu vou falar, tipo assim, eu como exemplo. Tem gente que pede grana pra mim, irmão. Como se eu fosse Sim. já o Whindersson Nunes, essas pessoas que os caras ficam no comentário pedindo dinheiro. Aham, sim. E, pô, mano,
eu não tenho uma realidade que tá sobrando grana assim para poder dar dinheiro para as pessoas, entendeu? Sim, O sim. dinheiro que a gente tem sobrando, a gente tenta criar uma reserva pensando numa crise, ou eu que tenho um filho aqui, tem que cuidar, tem que ter algumas coisas que tem que fazer, tem que investir em alguma ferramenta que é muito importante pagar mensalmente, por exemplo, pagar um Zoom, pagar uma ferramenta de Ferramentas para corte. rodar o trabalho, né? Ferramentas Sim. para dar o trabalho. A gente gasta mais com isso do que, ai, tá sobrando aqui, vou comprar um tênis, uma camisa. É. E Entendeu? você falou dessa era recente, o quanto as redes sociais impulsionam isso também, né, meu parceiro? Tipo, de você acabar sendo mais uma imagem, assim, do sistema nos forçar a ser mais uma imagem que se mostra do que qual que é a sua essência mesmo. E às vezes constrói um outro eu aí, que é mais ou menos isso que você comentou de exemplo, né? Às vezes as pessoas ficam romantizando que você é uma coisa especial, de outro mundo que já vive de música, que tem vida fácil, e você tá na pista, na correria, como a grande maioria dos trabalhadores do país, né? Porque assim, a gente tem um tipo de construção de imagética na sociedade que a gente vive hoje, onde ninguém, como diz aquele jargão popular, ninguém que tá parecendo que tá embaixo da carne seca, né? Todo mundo quer mostrar que tá bem, que tá tranquilo, que tá prosperando, que tá evoluindo. Assim, cara, obviamente, né? Ninguém quer ficar contando com um coitadismo, assim, tipo, ai meu Deus, a minha vida, tão lascada, não sei o que. Isso Sim, otimismo sozinho, ele não é o suficiente para transformar a realidade. sim, Mas o pessimismo, o coitadismo, ai, tudo tá difícil, isso aqui, isso atrapalha. Porém, dependendo do jeito que você comunica a sua imagem, você tá passando uma ideia de que tá tudo bem e que você tá muito melhor do que parece, e que você não precisa de ajuda e que não tem sim, dificuldade. Então, tem que ter um equilíbrio, sabe? Tem que ter sim, sim. uma ideia real com o público, entendeu? Uhum. É, Porque o extremo disso é isso. Tipo, então o cara tá de boa, não precisa de ajuda. E eu sempre falo com os meus aliados, com meus amigos. Não, eu tô precisando de ajuda, tô precisando disso aqui, tô precisando daquilo ali. Tô sempre sim. comunicando, entendeu? A É. realidade é essa, tal, 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 entendeu? E eu acho que isso requer uma habilidade também, meu parceiro, porque eu vejo que quando a pessoa consegue ser real, é como eu sinto quando eu vejo os seus conteúdos, por exemplo, que eu, apesar de você estar dentro de um jogo de imagem, né, que são as redes sociais, eu acho que você transmite muita verdade. Eu acho que o público hoje tá sentindo falta de conteúdo autêntico mesmo, sabe? Pô, foi Uhum. legal pra caramba, dei uma palestra, fiz uma live, isso foi bom, mas, porra, hoje também me ferrei, cheguei tarde, apanhei no retorno pra casa, sabe? Eu acho que o público também tá querendo mais conteúdo autêntico, porque eu acho que engaja muito mais, porque é a vida real, né? Não é uma vida montada e pregada para atender um algoritmo ou visualização, assim, né? As pessoas já sabem que isso não funciona, entendeu? A longo prazo e a larga escala. Porque tanto o criador, tem a galera que começa a adoecer, tipo, eu não consigo manter isso, tô com burnout, tô mal, eu vivo de imagem. Começa a ter uma disforia da própria vida, da própria imagem. Isso que eu construí, eu não sou eu. Aí a pessoa Sim, começa a dar bug. Então, já tem muitos casos extensos mostrando isso, né? Então a gente tá numa nova maneira de tentar mostrar as coisas. Mas sim, a imagem, o marketing é importante, mas contanto que isso comunique algo que não descole da realidade, entendeu? perfeito. Isso Essa é a mesmo. parada. O lance é desmistificar a imagem de que o artista é um ser de outro mundo, de ferro, que leva uma vida fácil e muito diferente da nossa. Perfeito. Você com Sim, certeza já trombou com vários deles na fila do banco, na padaria, no posto de combustível. Esse é o lance. sim, É isso. Nós são pessoas que, assim, cara, sinceramente, eu acho também que os artistas, né, que os músicos precisam de se descolar dessa ideia de realmente ser alguém de outro mundo, porque pra mim a gente tá prestando um serviço, assim como um gari, tá ligado? Assim como alguém que tá atendendo na padaria. Nosso serviço é musical, entendeu? Ninguém é melhor do que ninguém porque é músico, que é artista, tá ligado? Às vezes uhum, alguém chega e fala assim, nossa, mas você é foda, você é tal coisa e tal. Aí, mano, sabe o que é foda também? Uma mãe preta de favela que sobreviveu e criou, sei lá, 4 filhos e eles estão vivos, tá ligado? sim, Tipo, sim, essa pessoa é foda, essa pessoa tem muito o que dizer também, entendeu? com Então, certeza. foda por ser foda, se cada um de nós buscar aqui, a gente acha coisas foda em cada um, entendeu? Total. É, e desmistificar essa coisa, né, do gênio, foi se colocado muito tempo o artista nisso aí, né? Ouve uma música assim, fala, cara, você é genial, como você fez isso, é um dom sobrenatural. Isso contribui para essa imagem de que o artista é um negócio elevado, uma coisa fora da realidade, e na verdade não é, né? Na Rapaz, prática é bem diferente.
Dom sobrenatural é a maioria dos brasileiros sobreviver com salário mínimo. Como que um país desse tamanho sobrevive com salário mínimo? Verdade. Isso é um dom sobrenatural. Verdade. Bom, gente, então esse é o texto aqui para explicar a realidade dos músicos emergentes, ok? Então, um músico emergente é aquele que tem que conciliar com o emprego comum para poder pagar suas contas. É uma pessoa que está sempre na iminência, sempre está no vermelho, nunca consegue, por exemplo, uma pessoa que quer ter um home studio, não consegue ter todos os equipamentos, não consegue ter uma acústica profissional, não consegue ter um microfone tão foda, não consegue ter uma placa tão foda. E mesmo com a pessoa ter um pouquinho mais de grana, sempre tá faltando alguma coisa, sempre tá na iminência de ter que pagar uma conta que tá no vermelho, que, entendeu? Sempre tá num certo sufoco. E a independência, ela pressupõe uma autossuficiência. E aí a gente vai trazer aqui para vocês um exemplo de um músico que realmente é independente e vamos explicar para vocês em detalhes. Bom, quero trazer aqui para vocês o exemplo de um artista que realmente é independente. Ele é o meu rapper favorito, é o Tech-Nine, lá dos Estados Unidos, de Kansas City, Missouri, né? E eu sempre gostei muito de estudar sobre a carreira dele. E como nós estamos falando aqui de ser independente, de dinheiro, de estrutura, tem essa matéria que a Forbes criou, né? Sobre o Tech-Nine. Então eles adentram esses detalhes aí que nos interessam muito para a gente expandir a nossa visão do que é ser um músico independente, do que é ter estrutura, de ter uma grana para fazer de verdade sem passar sufoco, tá? Boa. Então vamos ver esse texto aqui que é do Zach O'Malley Greenberg, né? De 24 de setembro de 2013. Vamos lá. Tech-Nine, o magnata secreto do hip hop. Dentro das paredes de um prédio indefinido em um subúrbio comum de Kansas City, o magnata mais misterioso do hip hop está no topo de uma escada. Avaliando seus últimos produtos como um fazendeiro orgulhoso, contemplaria uma grande safra de milho. Abaixo, as prateleiras da sala do tamanho de um supermercado florescem com camisetas, mochilas, garrafas de água, óculos de sol, post-it, tanga e praticamente qualquer outra coisa que possa acomodar o nome de Tech-Nine ou seu logotipo. Um morcego e uma cobra entrelaçados que formam as primeiras letras de seu império. Strange Music. O Strange é representado pela cobra, Snake, e o Music eles colocam como morcego, né? Que é o Bat. Eles colocam a asa do morcego. Aqui no Brasil, engraçado que esse negócio de letra, né? De palavras, né? Ele coloca o M como de um morcego, né? Só que nos Estados Unidos o morcego é bat, né? É. Só que no Brasil é morcego literalmente com M, Então né? funcionou. É engraçado isso, né? Outras curiosidades no chão incluem um Dodge Challenger empoeirado, um presente de formatura para o filho do rapper, 2 latas cheias de sutiãs jogados durante os shows do Tech-Nine e uma motocicleta personalizada de $80 mil. Dentro do espacinho do cara tem uma motocicleta de $80 mil, galera. Converte aí. Só isso aqui já é uma grana que muita gente não tem dentro do estúdio. Não, e é o enfeite de parede do estúdio dele, agora que eu entendi. É um enfeite, cara. É um enfeite. Cara, Aí... É sinistro, mano. Vamos lá. Todo esse trabalho duro está finalmente dando resultado. E aí, quem é o grande magnata secreto do hip hop é o Ogwin. Na verdade, o nome dele é Travis Ogwin. Criaram uma das operações independentes mais simplificadas do hip hop, talvez de qualquer gênero, tornando a Strange Music algo mais enxuto, mais furtivo, versão do centro-oeste do Cash Money. Como resultado, Tech arrecadou cerca de 7,5 milhões no ano passado. Rafa, quanto dá 7,5 milhões hoje? Põe aí no Google rapidão aí. Só vai dar uns 40 milhões de reais, né? Que é dólares aí, né? Quase em dólares. Não sei, 7, dá uns quase 40 milhões aí por aí. O cara faturou 40 milhões em um ano, irmão. Ele arrecadou, pelo visto, né? Com essa frente da Strange Music, não é isso? Eu acho que ele pode ter faturado até mais, né? Tem 1,5 milhão a mais que a estreia do Cash Kings 2012, superando artistas mais conhecidos, incluindo 50 Cent, Mac Miller e Rick Ross. Para Tech-Nine, de 41 anos, os resultados demoraram a chegar. Nascido como Aaron Dantes Yates, filho de mãe solteira, em uma área difícil de Kansas City, ele começou a fazer rap quando jovem e ganhou seu apelido pelo seu estilo rápido.
Agora ele vê o nome como uma combinação de técnica e 9, o número da conclusão. Tech sempre teve um talento para o excêntrico, seja caçando fantasmas quando jovem ou usando pintura facial dramática antes dos shows quando adulto. O Tech Nine ele tem uma vibe bem teatral, tá ligado? Nos Sim. shows dele, é bem foda. Como rapper, ele casou a destreza verbal da era de ouro do hip hop com a tenacidade do thrash metal. Isso foi suficiente para lhe render algum sucesso enquanto ele saltava entre gravadoras locais, chegando em 1997 na Quest Records, apoiada pela Warner Brothers, de Quincy Jones, também já fez a passagem Mass Quincy. Mas ninguém conseguia concordar em um single e a carreira de Tech Nine estagnou. Foi só quando conheceu o Travis O'Guin, em 1999, que as coisas começaram a mudar. O'Guin disse ao rapper que era um grande fã de sua música e perguntou por que Tech nunca estava na televisão ou no rádio enquanto rappers menores prosperavam. Tech sentiu que sua rede emaranhada de manipuladores o estava impedindo de atingir seu potencial máximo. O'Guin contou a Tech sobre os milhões que ele tinha gerado com seu negócio de imóveis e sugeriu que eles entrassem no negócio juntos. Ou seja, o Travis O'Guin era o cara que já vinha do ramo imobiliário, né? Já tinha uma grana. Fizemos uma parceria 50-50 com a Strange Music e foi a melhor jogada que eu poderia fazer, Tech relembra. Ele pegou essa ideia que eu tinha na cabeça, a cobra e o morcego. Travis é um homem de negócios tão astuto, ele pegou essa ideia e colocou em todos os lugares. Diz o O'Guin. Percebi que isso era muito mais interessante do que imóveis. O cara deu muita sorte de achar um magnata que gostava de música, né? E entendia, né, a dificuldade de fazer a música evoluir, né, como negócio. Sim. Mas antes que Tech pudesse chegar ao ponto que ele estava vendendo cuzes de cerveja Strange Music por $4,99 e pingentes com seu logotipo por $74,99 num pingente, cara. Ele teve que sair de seus acordos existentes. Isso aqui é uma coisa também que é sinistra que o Travis O'Guin fez por ele. Certamente não fez mal ter o Travis O'Guin, uma força da natureza do tamanho de um jogador de linha defensiva, em reuniões com algumas das gravadoras locais mais questionáveis com quais Tech Nine havia se envolvido. Mas o novo parceiro de Tech também ajudou a contratar um advogado e começou a fechar os acordos. O'Guin acabaria despejando 2 milhões de seu próprio dinheiro antes de começar a receber o dinheiro de volta. Mano, o cara, além de ter entrado no negócio Tech Nine, ele pagou as multas de gravadora do cara, mano. 2 milhões. Tipo, 10 milhões de reais, mano. Ou mais. É muita coisa. É muito dinheiro, mano. Aí, olha a diferença, cara. E a gente conversando aqui, né, sobre músicos que estão começando, tudo já se sentir independente, realmente é... Não, o cara compra uma Behringer, um BM800, coloca um MIDI, instala um programa, sou músico independente. Virei o Tech Nine. Tá, cara. Hoje em dia, toda a operação está gerando pouco menos de 20 milhões por ano. 100 milhões, né, de reais, né? Enquanto passeamos pelo depósito, O'Guin explica que os fluxos são divididos de forma bastante uniforme entre as 3 categorias principais. Ou seja, ele está explicando aqui os nichos do negócio deles, né? Tem as mercadorias, que totalizam cerca de 6,1 milhões anualmente. A música, que rende cerca de 6,5 milhões. Olha só, quando a música tem investimento, ela retorna, porque a música está dando mais grana que o estoque deles. E as turnês, que também é música, né? Os shows, somam mais perto de 7 milhões. A genialidade da operação da dupla está na estrutura de custos. Para todos os 3 fluxos, não há essencialmente um intermediário. Ou seja, os caras estruturaram a empresa para eles mesmo prestar o serviço, né? As mercadorias vêm diretamente dos fabricantes, principalmente na China, sempre ela, a dona do mercado do mundo, o que leva às margens espantosas. O custo médio de uma camiseta vendida por $25 custa cerca de $3. Caraca, é muito lucro. Nossa senhora, cara. É muito lucro. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Caraca, mano, tipo, 8 vezes, tá ligado? Sim. 8, 7, né? Tirando o custo, né? Então vai ser 7 vezes. 7. CDs e LPs são prensados independentemente por meio de acordo de distribuição com a Fontana, dando até que uma parte que talvez 6 ou 7 vezes maior do que ele receberia de uma grande gravadora. Então ele tem uma distribuidora independente para poder prensar os discos e tal. Que até hoje a Strange Music vende disco físico, inclusive eu já comprei uma vez
bem bonitão. Veio uma medalha que roubaram de mim. Vacilei, uma medalha de prata, tinha que fazer um cordão. Roubaram a medalha ou o disco ou tudo? Roubaram a medalha. O disco eu tenho ainda, autografado do Tech Nine. A Strange Music corta outra camada de custo ao possuir a sua própria frota de 23 veículos de turnê, maluco. Nossa. Caraca. Também o que leva de equipamento, né? Galera, mal tem um carro, irmão. 23, mano. O suficiente... Próprios da empresa. 10 milhões. O suficiente para levar 1,7 milhão de mercadorias em uma turnê. 10 milhões de reais nos carrinhos. 2 milhões de dólares é muita coisa. A caminho do estúdio Strangeland, né? Que eles também têm um estúdio próprio. A instalação que custa, né? Uma estrutura custa 4 milhões. 4 milhões, mano. Na verdade, eles estão dizendo que, tipo assim, eles gastaram 4 milhões para poder fazer esse estúdio. O estúdio deles. Eles gastaram 4 milhões no estúdio deles. Na época estava em construção. Na época estava em construção. Hoje já existe, tem uns vídeos, é bem bonitão o estúdio. Ogum estima que entre 5 mil e 10 mil pessoas tatuaram o logotipo da Strange Music em seus corpos. É muita gente, cara. Quando você coloca isso em uma pessoa, em uma camisa, em um chapéu, eles se tornam outdoors ambulantes. Verdade. Até que me conta em seu tom transbordado em espanto. E as conversas começam. Ele se lembra de quando em um show recente em Utah, de pé nos bastidores, enquanto 3.500 fãs gritavam seu nome pelos pulmões, Ogum deu um tapinha nas costas do seu ombro e ele disse: "Essa é a sua vida", Tech relembra. Disse: "Eu sei, essa merda é uma loucura". Então... Que visão, como o negócio é completo em tanto sentido, né? Fatura muito, consegue manter uma estrutura enxuta. É outro negócio, né, cara? Muita coisa envolvida. Vamos lá. Então vamos aqui fazer o grande finale do nosso chá de revelação. Sim. Artistas emergentes. Qual é a realidade da maioria? Artista emergente tem que lidar com o segundo emprego. Então, gente, ó, esses papinhos aí que tá rolando, CLT, eu tô nesse emprego aqui, galera. Eu mesmo trabalhei muito tempo em shopping, trabalhei em supermercado, trabalhei vendendo jornal, trabalhei em marketing, eu trabalhei em empregos comuns por muito tempo, né? E hoje eu vivo uma vida que eu não estou trabalhando em emprego comum, mas por uma série de conjuntura, né? Inclusive por ter apoio, até para minha própria esposa, minha própria companheira, entender essa vida e colar e lutar junto pelo sonho. Mas eu trabalhei muito tempo com emprego comum e isso é muito comum para várias pessoas na música. Ou a pessoa também veio de um emprego comum e fez a transição, mas o músico emergente geralmente está lidando com o emprego em paralelo para se manter, sempre está tendo a iminência de uma conta ou outra que não está paga e sempre tem uma dificuldade para financiar equipamento, não consegue fazer um estúdio total, não consegue montar, tal, e também tem dificuldade para poder, por exemplo, pagar uma assessoria de imprensa para divulgar sua música de maneira mais maçante, tem uma dificuldade para poder impulsionar, para poder pagar marketing, sabe? Sempre uma dificuldade, é importante entender isso. E a gente mostrou aqui a história do Tech Nine, toda a estrutura que ele tem, olha a diferença eles têm. Sim. Um estúdio próprio, eles têm um mercado de merchan, ou seja, de camiseta, de tudo que é souvenir que vocês imaginarem. Botam adesivo. Camiseta, botam adesivo, nananana. Eles têm uma estrutura de turnê, porque tem uma coisa aqui que esse texto não tem, que eu quero colocar um detalhe maior, porque eu já pesquisei sobre isso. Também tem um modelo de negócio das turnês que a Strange Music faz que é diferente. Por exemplo, eles não esperam eles serem chamados para shows também. Eles também criam um circuito de shows. Então eles mapeiam várias casas, como lá nos Estados Unidos o show business de maneira geral é bem estruturado. Eles mapeiam várias casas, aí eles negociam com as casas. Vocês vão ganhar tanto, a gente vai ganhar tanto do ingresso, a gente coloca o nosso bar, ou então o bar de vocês é dividido. Eles negociam com as casas e eles fazem turnê o ano inteiro, sendo shows contratados, sendo eles mesmos fazendo show. Por quê? Porque tem público. E o Tech Nine não é sozinho, a Strange Music é um selo que tem vários artistas, e tem artistas da Strange Music que tem um sucesso no alternativo também. Ele tá sempre... É um ecossistema muito completo, né, meu Cara, então, tem estúdio para poder se produzir, tem os produtores remunerados, tem secretaria, tem merchan, tem frota de carro. Isso é ser independente. Sim. Ser independente é ter estrutura. A gente não pode glamourizar essa questão de eu sou um músico independente, porque quando a gente não tem essa percepção dessa realidade,
a gente tem dois tipos de problemas principais. Primeiro, a gente fica glamourizando não ter estrutura. E segundo, a gente não tem ideia de como se organizar para pensar numa questão estrutural que tem que ter uma visão coletiva, que tem que ter uma visão que olhe para além da sua carreira. Porque essa dor, que essa dificuldade, ela é compartilhada por milhares de pessoas. Uhum. Só que a gente é ensinado a ficar olhando a música como uma coisa individual. Ah, o meu sucesso e o seu fracasso. Eu virei e você não virou. Se eu sou melhor que você, eu tenho mais views, você tem menos. Fica essa competição em vez de achar caminhos que conectam e que dá para fortalecer os dois lados, né? Exatamente. E é isso Sim. que a Contu se propõe a fazer. A ser uma Exato. comunidade musical que traga esses pontos e que a gente vá numa direção onde a gente consiga pensar em soluções e possibilidades. E aí, Rafa, você ficou muito chocado aí de ver essa diferença de um músico realmente independente? É, cara, é muito diferente, viu, meu parceiro? Eu confesso que a notícia me deu a amplitude real do quanto é diferente, né? Que a Uhum. gente olha de fora, a gente já vê, né? Vê às vezes ônibus do artista, vê os caras no show, luz pra todo lado e sabe que a coisa é uma outra realidade. Mas quando você vê o quanto a coisa é pensada, né? O quanto dependeu de parceria, não só de dinheiro, mas assim de ter o pensamento lógico do mercado, colocou produtos para jogar no jogo também, não só a música, como bottom, camiseta. Então é um negócio realmente destoa muito, né? Então não adianta a gente ficar sonhando, ah, não, eu vou ser o Tech9 porque eu tenho um microfone em casa. É outra história, né? Tem uma pista muito grande para percorrer para poder um dia chegar nisso, né? Se é que esse é o objetivo. Então, muito legal, curti muito e aprendi bastante aí com a notícia e com a visão que você trouxe também. Eu acho que a mentalidade da Contour vai numa direção de que assim, a gente vai ficar esperando um empresário que gosta da nossa música para ver se vai acontecer. Eu acho Sim. que é a mesma coisa que você querer ganhar na loteria, sabe? Eu acho que Aham. a gente tem que se mobilizar para soluções que vá numa direção de, primeiro, de protagonismo, né? De você ser o ator, o agente dessa transformação, né? Não esperar porque a gente tem uma Sim. educação de mentalidade muito passiva, de esperar a volta de não sei quem, o político tal, o alienígena, não sei o que, entendeu? Sim. Então, os espíritos, não sei o que, a gente tem que aprender a ter um protagonismo, né? Trazer uma visão de vanguarda e a gente precisa entender que música, ela tem uma conexão social, política muito forte, entendeu? Ela atravessa questões que vai até além da lógica mercadológica. Ou seja, a gente tem uma mentalidade coletiva de organização, de estruturar, né, o Uhum. fazer música é uma luta muito grande, de muitas frentes. Por exemplo, uma luta para você diminuir os impostos para conseguir ter instrumento, né? Sim. Entender, pô, será que a gente também pode fortalecer os nossos empresários, a galera que fabrica equipamento no Brasil, tipo a Greenbox, tipo o Liciel? Uhum. Como é que a gente Sim. faz para conseguir ter mais editais mais claros, sei lá, algumas coisas com uma visão municipal, algumas verbas maiores, como que a gente faz para aumentar essa verba? Por exemplo, a Uhum. Alemanha, os caras gastam PIB de bilhão, cara, para cultura, entendeu? E aí, às Sim. vezes, a galera tem aqui o que se preconiza com a Lei Rouanet, aí, tipo, pega alguns erros da Lei Rouanet, ou então porque um artista grande pega a Rouanet, e aí, tipo, Merece generaliza tudo, tudo né? isso e tal. É. Não, a lei tem uma ideia boa, vamos pensar em como evoluir essa lei, ou criar Sim. até mais leis, entendeu? Sim. Porque a gente precisa lutar nisso como uma trincheira mesmo de várias possibilidades. Porque você vê, Sim. a música atravessa, ela atravessa muitas questões. Tô falando aqui de imposto, tô falando de orçamento, eu tô falando tipo assim, da questão do incentivo da cultura de fato, né? Essas Uhum. coisas não vão vir, né? Se a gente não Sim. lutar. Então, bom, gente, eu espero que com esse conteúdo tenha ficado muito claro para vocês a diferença de um músico emergente e de um músico realmente independente e como é importante entender isso para que a gente pense, tá, como a gente vai conseguir então transformar a nossa realidade? E é isso que a gente vai se propor a trazer para vocês. Até o próximo conteúdo nós vamos falar sobre iniciativas de vários portes, de pequeno, médio, grande porte, de que estão indo nessa direção de como transformar a nossa realidade dentro do nosso meio musical. Pode crer? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Por aqui eu me despeço. E aí, Rafa? É isso, obrigado. Um grande aprendizado aí, gostei muito. Acho que essa troca é super válida. A gente fala muito sobre o futuro da música ser algo coletivo, né? Então a gente precisa, no mínimo, discutir e trocar sobre os caminhos. Senão fica aquela coisa de
vamos dar as mãos e ser felizes. E é muito mais do que isso, né? É É. como a gente se fortalece mesmo em diversas frentes, como você comentou hoje na conversa. Então, para mim, super válido. Vamos dar continuidade, que acho que vai ter uma troca legal também com que a galera começar a comentar. Faz sentido, né? Comenta aí também o que vocês acharam desse papo e vamos continuar essa troca e deixar ela viva semana a semana. Foi muito legal, velho. Obrigado mesmo, meu parceiro Afrohaga. Então é isso. Muito obrigado, amantes da música, e até o próximo encontro aí, próximo conteúdo da Contu, e que cada conteúdo a gente consiga esclarecer e fortalecer a nossa cena musical brasileira. Valeu! É isso. Valeu!